Antes de existirem reis, impérios, exércitos ou livros, havia apenas a terra, o céu e o silêncio. Um silêncio interrompido por gritos tribais, por fogueiras acesas nas noites frias e por olhos curiosos que olhavam para o alto, tentando entender. Quem somos? De onde viemos? Por milênios, essa pergunta moldou culturas inteiras. Egípcios falavam de deuses que nasceram das águas primordiais. Gregos criaram titãs e olimpianos. Povos indígenas viam na natureza a origem sagrada da vida. Mitos diferentes, mas todos apontando para uma verdade essencial. O ser humano sempre buscou sentido, mesmo antes de entender o que era ciência. Mas então, a arqueologia cavou. A genética decodificou. E a paleoantropologia começou a montar um quebra-cabeça colossal. A história real da humanidade. Tópico 1. A centelha. O surgimento da humanidade e os primeiros passos da civilização. Antes dos prédios, das bandeiras, das redes sociais e das guerras. Houve o silêncio. Um silêncio ancestral, quebrado apenas pelo som do vento entre as árvores e pelos passos leves de um bando de hominídeos caçando, com lanças de pedra na mão, olhos atentos, corações acelerados. Não existia a ideia de civilização. Não existia história. Mas algo ali já nos tornava humanos. Algo invisível, profundo, uma centelha de consciência. E é aqui que a história da humanidade começa de verdade. Capítulo 1. A longa estrada até o Homo sapiens. Imagine o mundo há cerca de 6 milhões de anos. Não havia cidades nem agricultura. Só florestas densas, savanas perigosas e uma imensa diversidade de espécies, entre elas os primeiros ancestrais dos seres humanos. A evolução foi paciente, como um escultor que molda uma obra por milênios. Até que, em algum ponto da África, surgiu o Homo sapiens, nosso tataravô biológico direto, por volta de 300 mil anos atrás. Mas atenção, não estávamos sozinhos. Enquanto dávamos nossos primeiros passos como espécie, o planeta também abrigava os neandertais, os denisovanos e outros hominídeos misteriosos. É como se a Terra tivesse sido palco de uma grande família humana, cada um tentando sobreviver à sua maneira. E adivinha só? Chegamos a cruzar com alguns deles. Sim, estudos genéticos mostram que boa parte de nós carrega um pedacinho de DNA neandertal até hoje, especialmente quem tem origem europeia ou asiática. Mas por que fomos nós que vencemos essa corrida evolutiva? A resposta não está na força física, mas sim na capacidade simbólica. Nossos ancestrais começaram a pintar cavernas, enterrar os mortos com rituais, desenvolver linguagem complexa. Isso criou uma rede de comunicação e cooperação sem precedentes na natureza. O Homo sapiens não era apenas um caçador mais eficiente, ele era um contador de histórias. E é essa habilidade de criar narrativas, mitos e símbolos que nos deu uma vantagem gigantesca sobre todas as outras espécies. Capítulo 2. A vida nômade e a primeira revolução humana. Durante dezenas de milhares de anos, vivemos como caçadores-coletores. Nada de cidades, nada de agricultura. A vida era simples, mas não fácil. Acordar com o sol, caçar, colher frutas, evitar predadores e, à noite, sentar ao redor do fogo para contar histórias e fortalecer os laços do grupo. Aliás, esse fogo talvez tenha sido nosso primeiro Wi-Fi social. Muita gente pensa que essa era foi um sofrimento constante, mas, surpreendentemente, estudos antropológicos mostram que os caçadores-coletores tinham uma dieta mais variada e trabalhavam menos horas por dia do que os primeiros agricultores. O problema era outro: a insegurança alimentar. Nem sempre havia caça, nem sempre havia abrigo. E foi essa necessidade de estabilidade que deu origem à Revolução Agrícola, há cerca de 12 mil anos. Tudo começou de forma tímida, principalmente no chamado Crescente Fértil, região que abrange parte do atual Oriente Médio.
Alguém plantou, viu crescer, colheu e pensou: ei, se a gente fizer isso de novo, talvez a gente não precise mais andar tanto. E de repente, bum! Nasceram as primeiras aldeias, depois vilas, depois cidades. Com a agricultura veio o excedente de alimentos e com ele algo novo, a desigualdade. Enquanto alguns cultivavam, outros começaram a acumular. Quem controlava o grão, controlava o grupo. Surgem os primeiros líderes, os primeiros conflitos e as primeiras hierarquias sociais. A humanidade tinha deixado de ser apenas nômade. Agora, ela era sedentária, organizada e, pela primeira vez, política. Capítulo 3. Mistérios, rituais e a construção do ser humano simbólico. Um dos traços mais fascinantes dos primeiros Homo sapiens não foi apenas sua capacidade de sobreviver, mas de dar sentido à própria existência. Desde as pinturas nas cavernas de Chauvet, França, datadas de 30 mil anos atrás, até os túmulos ornamentados encontrados na Sibéria com contas e ferramentas, tudo indica que esses grupos primitivos já acreditavam em algo além da matéria. Criavam rituais de passagem, celebravam a caça com símbolos e dançavam sob a lua cheia. Era o nascimento da religião, ou ao menos da espiritualidade. E o mais curioso, essas práticas surgiram antes mesmo da escrita. Ou seja, antes de sabermos como registrar a realidade, já tentávamos compreendê-la de forma mágica e simbólica. Até hoje, arqueólogos se surpreendem com descobertas como as mãos pintadas nas cavernas da Patagônia, os restos de flores sobre ossadas no Iraque, atribuídas a neandertais, ou os toques de ocre vermelho em crânios do sul da África. Tudo isso aponta para uma pergunta que continua sem resposta. Por que, em vez de apenas viver, começamos a querer entender o porquê da vida? Essa é uma das maiores chaves da nossa espécie. Nós não evoluímos apenas para comer, procriar e lutar. Evoluímos para sentir, sonhar, perguntar, construir mitos. E é justamente isso que moldou a história da humanidade desde os seus primeiros passos. Mas, se você acha que a grande virada aconteceu quando o homem aprendeu a plantar, espere até ver o que aconteceu quando ele decidiu construir impérios, escrever leis e erguer monumentos que desafiavam os deuses. O próximo capítulo vai mostrar como a ordem e o caos se encontraram, dando origem às primeiras civilizações e aos primeiros colapsos. Tópico 2. A ordem e o caos. O nascimento das primeiras civilizações. Imagine acordar num mundo sem ruas pavimentadas, sem carros, sem energia elétrica, mas com templos colossais, jardins suspensos e bibliotecas com milhares de tábuas de argila. Um mundo onde o céu era interpretado como uma mensagem divina e o rio mais próximo podia ser a linha entre a vida e a morte. Esse foi o mundo das primeiras civilizações humanas. Depois de aprender a cultivar a terra, o Homo sapiens se viu diante de um novo desafio: como organizar a convivência entre milhares de pessoas no mesmo lugar. E é assim que surge a ideia mais poderosa que a humanidade já teve: a ordem social. Capítulo 1. Mesopotâmia, onde tudo começou. O berço da civilização não foi a Grécia ou Roma, como muitos pensam. O verdadeiro começo aconteceu entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, na região hoje conhecida como Iraque. Ali nasceu a Mesopotâmia, literalmente terra entre rios. Por volta de 4000 a.C., povos como os sumérios começaram a construir cidades como Uruk, que já abrigava dezenas de milhares de pessoas. Mas com tanta gente junta, surgiram os primeiros dilemas. Quem manda em quem? Como resolver disputas? Como garantir que todos paguem o que devem? A resposta veio em forma de pedra: leis escritas. O Código de Hammurabi, de 1754 a.C., é um dos exemplos mais conhecidos. Gravado em uma estela de pedra, ele trazia regras como olho por olho,
dente por dente. Era a tentativa humana de impor justiça, ou ao menos uma ideia de justiça, num mundo ainda selvagem. Além disso, os mesopotâmicos inventaram a escrita cuneiforme, não para escrever poemas, mas para fazer contabilidade. Sim, as primeiras anotações da história foram basicamente boletos vencidos. Capítulo 2. Egito, Índia e China, pilares do Velho Mundo. Enquanto isso, às margens do rio Nilo, o Egito antigo florescia. Não por acaso. O Nilo oferecia água doce e solo fértil, num deserto implacável. Foi essa regularidade das enchentes que permitiu o surgimento de uma civilização tão estável que durou mais de 3.000 anos. Os egípcios construíram pirâmides, sim, mas também desenvolveram sistemas de irrigação, matemática aplicada, medicina avançada e uma obsessão com a vida após a morte. Eles acreditavam que a ordem cósmica, Ma'at, deveria ser mantida a todo custo. O faraó não era apenas um rei, ele era o elo entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Do outro lado da Ásia, a civilização do Vale do Indo, em lugares como Harappa e Mohenjo-Daro, exibia ruas retas, sistemas de esgoto e planejamento urbano que deixaria muito prefeito moderno com vergonha. E o mais curioso, até hoje não conseguimos decifrar completamente sua escrita. Já na China, a dinastia Shang, por volta de 1600 a.C., já produzia bronze com técnica refinada e lançava as bases de um império milenar que sobreviveria até o século XXI. Ali nasceu o conceito de mandato celestial, uma crença de que o imperador governava com aprovação divina, mas que podia ser retirada se ele fosse incompetente. Essas civilizações criaram mitos, crenças e sistemas de poder que moldaram não só seus povos, mas todas as gerações futuras. Elas provaram que o ser humano é capaz de muito mais do que sobreviver. É capaz de construir mundos inteiros a partir de ideias. Capítulo 3. A eterna dança entre o controle e o colapso. Mas nem tudo era grandioso como os templos ou as pirâmides. Toda civilização trazia consigo também suas sombras. Guerras, escravidão, desigualdades brutais e colapsos ambientais. Isso mostra que a ordem construída pelo ser humano sempre conviveu com o caos, e frequentemente foi ele quem venceu. A Mesopotâmia sofreu com a salinização do solo, o Egito foi invadido várias vezes e a civilização do Indo desapareceu misteriosamente. Teorias falam em mudanças climáticas, terremotos ou talvez a simples falência do modelo social. E aqui entra uma lição atemporal. Civilizações podem parecer imortais, mas são extremamente frágeis. Elas são construídas com ideias, mantidas por sistemas e derrubadas por arrogância, excesso e desigualdade. A mesma organização que dá poder ao coletivo também pode oprimir, explorar e corromper. Agora, pense comigo. Quantas das estruturas que conhecemos hoje, governos, bancos, sistemas de justiça, foram inventadas há milênios? E quantas delas continuam funcionando da mesma maneira, com as mesmas limitações? A história das primeiras civilizações não é só uma aula sobre o passado, é um espelho do nosso presente. Quando você anda pelas ruas de uma cidade, quando vê leis sendo votadas, quando alguém fala em mandato do povo ou em colapso institucional, você está vivendo os ecos de uma história que começou há mais de 5.000 anos. Mas, se as civilizações antigas já eram tão complexas, o que acontece quando o ser humano decide expandir seus limites para além das fronteiras, desafiar deuses e reis, conquistar terras e impor culturas? Prepare-se, porque no próximo capítulo entraremos na era dos impérios, das conquistas e das grandes quedas. Tópico 3. Glória e ruína, o ciclo dos impérios e a luta pelo domínio. Se a história da humanidade tivesse um ritmo, neste capítulo ela começaria com tambores de guerra e terminaria com um silêncio inquietante.
Os impérios marcaram o ponto mais alto da expansão humana e também os momentos mais dramáticos de colapso. Onde antes havia tribos e reinos, agora surgem superpotências. A ordem e o caos continuam dançando, mas em escala global. Prepare-se para conhecer os impérios que moldaram o mundo e entender por que, até hoje, ainda vivemos sob suas sombras. Capítulo 1. A Ascensão, quando o homem quis dominar o mundo. A história dos impérios começa com um velho impulso: expandir, conquistar, unificar. Os reis deixaram de ser apenas líderes locais. Agora, aspiravam governar terras imensas, unir povos diferentes sob uma mesma bandeira, ou sob a mesma espada. Capítulo 2. A queda. Porque todo império desaba, mas como tudo que sobe, uma hora desaba. E aqui vem uma das maiores lições da história. Nenhum império é eterno. O que antes parecia invencível, lentamente rui por dentro. Roma, por exemplo, não caiu apenas pelas invasões bárbaras. Ela apodreceu internamente. Corrupção, disputas políticas, crises econômicas, uma elite distante do povo, gastos militares exorbitantes, colapso ambiental. Soa familiar? O mesmo aconteceu com o Império Mongol, que em seu auge foi o maior da história em extensão terrestre. Fundado por Gengis Khan, um homem que uniu tribos rivais e criou um exército com regras extremamente modernas, o império colapsou uma geração depois, dividido por disputas internas. Ou pense no Império Azteca, que dominava boa parte do México quando os espanhóis chegaram. Em poucas décadas, foi destruído por uma combinação de doenças, alianças traiçoeiras e armas de fogo. Mas o que pouca gente fala é que o Império Azteca também caiu porque oprimia seus vizinhos, que preferiram se aliar aos invasores do que continuar sendo dominados. Os impérios ruem quando esquecem das suas bases: o povo, a justiça e a estabilidade. Quando trocam governança por luxo, poder por vaidade, unidade por repressão. O colapso é sempre mais lento do que a ascensão, e por isso mesmo mais perigoso. Capítulo 3. Os ecos dos impérios no mundo moderno. Mas os impérios realmente acabaram? Basta olhar para o mundo hoje para ver que não. Os Estados Unidos são frequentemente chamados de Império Moderno, com bases militares em dezenas de países e uma influência cultural que atravessa fronteiras. A China, com sua nova Rota da Seda, busca expandir poder econômico e geopolítico num ritmo impressionante. A União Europeia, por outro lado, é um império construído pela diplomacia. Ou seja, os impérios mudaram de forma, mas não de essência. Hoje, em vez de espadas, usamos sanções econômicas. Em vez de legiões, algoritmos. Em vez de imperadores, CEOs. Mas a lógica é a mesma. Quem controla a informação, os recursos e a narrativa, controla o mundo. Os impérios do passado também vivem nos nossos nomes, idiomas e mapas. Por que o Brasil fala português? Por que tantos países da África falam francês? Por que Nova York tem esse nome? Porque os impérios deixaram pegadas profundas, muitas delas invisíveis, mas ainda moldando as rotas da nossa existência. Agora que entendemos como os impérios moldaram o mundo com suas glórias e desastres, precisamos encarar um novo momento da história: o despertar da razão, da ciência, da dúvida e das revoluções. Na próxima parte, entraremos na era em que o homem questionou tudo, da coroa ao cosmos. Prepare-se para encontrar filósofos que mudaram o pensamento, cientistas que desafiaram os deuses e revoluções que incendiaram o planeta. Tópico 4. A razão e o fogo. O iluminismo, as revoluções e o mundo moderno. Imagine uma sala iluminada por velas. Nela, homens e mulheres escrevem freneticamente, debatem com fervor, olham para o céu não em busca de deuses, mas de planetas. O som não é mais o das espadas, é o do pensamento. Chegamos ao século das luzes, onde o maior combustível do progresso não era o ouro, mas a dúvida.
Capítulo 1. O Iluminismo, quando pensar virou rebeldia. Durante séculos, o mundo havia sido regido por dogmas religiosos, absolutismo real e uma ordem social onde o nascimento definia o destino. Mas a partir do século XVII, começou a surgir um novo tipo de revolta, silenciosa, filosófica, mas absolutamente incendiária. Era o tempo de pensadores como John Locke, que afirmou que todos tinham direito à vida, liberdade e propriedade. Voltaire, que ironizava a intolerância com um humor afiado como lâmina. Rousseau, que dizia que o homem nasce livre, mas está acorrentado por toda parte. Esses nomes formaram a base do que chamamos de Iluminismo, um movimento intelectual que pregava que a razão deveria guiar a sociedade, não a tradição ou a fé cega. E a ideia mais perigosa que surgiu dali, que reis não são escolhidos por Deus, que o poder legítimo vem do povo, que a ciência pode explicar o universo melhor do que qualquer dogma. Isso era revolucionário, literalmente. Capítulo 2. As revoluções. O pensamento em chamas. A pólvora estava pronta. Bastava uma faísca. Em 1776, as 13 colônias britânicas na América do Norte disseram "chega" e proclamaram sua independência. Nascia os Estados Unidos da América, sob a inspiração direta de filósofos iluministas. Uma república onde o poder vinha do povo, pelo menos no papel. Poucos anos depois, em 1789, foi a vez da França explodir. A Revolução Francesa não foi apenas política, foi cultural, social e simbólica. A guilhotina virou símbolo de justiça, a monarquia caiu e o lema liberdade, igualdade, fraternidade incendiou mentes em todo o mundo. Mas nem tudo eram flores. Da esperança surgiu o terror e do caos emergiu Napoleão Bonaparte, que espalhou ideias revolucionárias pela Europa, à força. Na sequência, vieram as revoluções industriais, primeiramente na Inglaterra e depois em todo o continente europeu. Máquinas começaram a substituir homens, cidades cresceram como nunca e o vapor virou o motor do progresso. O ser humano passou a viver menos no campo e mais nas fábricas, trocando o ritmo da natureza pelo som das engrenagens. E com isso veio o lado sombrio, exploração do trabalho infantil, jornadas desumanas, pobreza urbana e um novo tipo de desigualdade, não mais feudal, mas industrial. A modernidade chegou com promessas e contradições. A liberdade iluminista tropeçava na ganância capitalista. A ciência explicava tudo, menos o sofrimento. Capítulo 3. O mundo moderno, a glória e o peso do progresso. Do século XIX em diante, o mundo entrou num ritmo alucinante. Trens cortando continentes, luz elétrica nas casas, vacina salvando milhões. Mas, ao mesmo tempo, canhões mais poderosos, fronteiras traçadas com sangue e guerras cada vez mais mortais. Os impérios coloniais europeus, agora embalados por teorias racistas e econômicas, invadiram África, Ásia e América Latina. A missão civilizatória era uma desculpa para extrair recursos, oprimir culturas e dividir o planeta como um tabuleiro de xadrez. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, foi o ápice dessa arrogância moderna. Milhões morreram em trincheiras por decisões de imperadores e presidentes que jogavam roleta com vidas humanas. E como se não bastasse, 20 anos depois veio a Segunda Guerra Mundial, com um horror ainda maior, o Holocausto, o uso da bomba atômica e a descoberta do quão baixo a civilização podia cair, mesmo com toda a sua ciência. Mas, da destruição, nasceu algo novo, a ONU, os direitos humanos, a descolonização, os computadores, a internet. Um novo mundo começou a surgir, mais conectado, mais rápido, mais plural e também mais confuso. Hoje, vivemos num planeta onde um tweet pode causar uma crise, uma ideia viral pode mudar eleições, e onde a luta por liberdade e igualdade continua.
Os dilemas da modernidade são os mesmos de séculos atrás. Como equilibrar razão e emoção, ordem e caos, tecnologia e humanidade? Ao longo desses 4 tópicos, vimos que a história da humanidade é uma longa conversa entre o que somos e o que queremos ser. Não é uma linha reta, é um ciclo, é conflito, é progresso com perdas, é glória com dor e, acima de tudo, é humana. Você que está lendo ou ouvindo isso agora é fruto de tudo isso. Carrega no sangue a coragem de um caçador paleolítico, a sabedoria de um escriba egípcio, a inquietação de um revolucionário francês e o espírito inventivo de um engenheiro digital. A história não está só nos livros, está em você. Mas e agora? O que vem depois? Se até aqui a história foi escrita por reis, filósofos e impérios, será que a próxima grande revolução será feita por pessoas comuns como você? Talvez a maior história ainda esteja por ser contada. E talvez ela comece agora. Curtiu essa viagem no tempo? Então se inscreve e vem descobrir o que a história nunca contou.